Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. Eu sou o pastor Fagner Araújo, estarei com você nos próximos minutos, porque esse é o nosso maná diário, é o pão vivo que desce do céu para alimentar o meu e o seu espírito. Meus queridos irmãos, nós estamos na última ministração sobre e quando Deus diz não. Não é sempre que Deus vai dizer sim. O não de Deus é tão importante quanto o seu sim. E a rejeição de Ezequias em relação ao não de Deus para a vida dele trouxe seríssimas consequências. Para você ter noção, hoje nós vamos ver o clamor de um profeta que veio depois de Ezequias e que Deus trouxe para ele a revelação de tudo que se passaria com o povo de Deus. O tempo de arrependimento foi esgotado. Pastor, mas existe isso, tempo de arrependimento esgotado? Claro que sim, porque nós temos tempo aqui nessa terra. Nós estamos no Cronos, Deus está no Kairos. É muita gente que fica enrolando para se arrepender, para se converter, para se posicionar como deveria. Enquanto isso, o tempo está passando e vai chegar uma hora que não haverá mais tempo. E o profeta Jeremias, sabendo de tudo aquilo que estava vindo de encontro a Israel, nós vemos ele clamando e Deus rejeitando a oração dele. Tudo por causa da rejeição de Ezequias ao não de Deus, da maneira como ele recebeu os babilônicos naquela visitinha, depois a forma como ele educou seu filho e a maneira como esse filho se posicionou, acontecendo então um efeito dominó, uma coisa vindo após a outra, só trazendo decadência e destruição. Mas vamos lá, a terceira oração dele que foi rejeitada está em Jeremias capítulo 14, versículo 19, está escrito assim: acaso já de todo rejeitaste Judá, ou aborrece a tua alma a Sião? Porque nos feriste, não há cura para nós, aguardamos a paz, e nada há de bom. O tempo de cura, e eis o terror. Conhecemos o Senhor, a nossa maldade, a iniquidade de nossos pais, porque temos pecado contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome. Não cubras de opróbrio o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Acaso haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus de si mesmo dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor nosso Deus, o que fazes isso? Portanto, em ti esperamos, tu fazes todas as coisas. Que oração bonita, oração de reconhecimento, de entrega. Só que o tempo havia esgotado. E olha o que Deus diz para Jeremias, capítulo 15, versículo 1. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os diante de mim e saio. Deus falou assim, é o seguinte: se você fosse Moisés, ou se você fosse Samuel, eu já não ia ouvir. Só faltou completar. Ainda mais você, Jeremias. Não vou ouvir. Pega esse povo e saia da minha presença. Por quê? Porque Manassés fez com que todo o povo se desviasse. As pessoas estavam cultuando e adorando outros deuses. A família de Jeremias se permaneceu firme, mas infelizmente toda a nação havia se corrompido e desviado. Por causa de quê? Por causa de um homem lá atrás que não aceitou o não de Deus. Por que eu escolhi Ezequias para nós falarmos essa semana? Para você ter noção da proporção de apenas um não rejeitado. Porque Ezequias disse sim para Deus, caminhou diante dos propósitos de Deus durante toda a sua vida. E agora chega no final da sua vida, ele rejeita aquilo que Deus havia falado com ele. Porque na verdade ele não aceitava partir da terra naquele momento. E o que Deus fez? Deus então prorrogou para mostrar que Ele é Deus, que Ele é Senhor e que Ele sabe de
todas as coisas. E eu e você estamos aprendendo com essa lição a não rejeitar o não de Deus para a nossa vida. E está escrito aqui no versículo de número 2, quando te perguntarem para onde iremos, dir-lhe-ás, assim diz o Senhor, o que é para a morte, para a morte, o que é para a espada, o que é para a fome, e o que é para o cativeiro, para o cativeiro. Presta atenção o que estava para acontecer. Tinha pessoas que iriam morrer, outros seriam feridos à espada, outros morreriam de fome, passariam escassez, e outros seriam levados como escravos. Morte, feridas, cativeiro, fome. Por que isso? Porque Ezequias não aceitou o não de Deus. Você rejeitar o não de Deus, você traz para a sua vida morte, você traz para a sua vida feridas, você traz para a sua vida fome, miséria, escassez, e você traz para a sua vida escravidão. E a palavra do Senhor diz aqui no versículo de número 3, porque eu punirei com 4 sortes de castigo, diz o Senhor, com a espada para matar, com cães para os arrastarem, e com aves dos céus e as feras do campo para os devorarem e destruírem. Você consegue ver na sua mente aí esse cenário? Você consegue deslumbrar esse cenário? Como é trágico? Entregá-los-ei para que seja um espetáculo horrendo, para que todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Ah, meu Deus, por causa de Manassés. Por que Manassés agiu assim? Porque Ezequias não ouviu e não aceitou o não de Deus. Toda uma nação sofrendo. Pessoas que não tinham nada a ver com aquilo, sofreram. Porque um homem lá atrás rejeitou o não de Deus. Por que você continua rejeitando o não de Deus? Por que você continua vivendo sem procurar a vontade de Deus? A vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. Por mais que doa agora, vai te livrar de uma dor futura, tanto para você quanto para aqueles que estão à sua volta. Eu quero finalizar essa série de mensagens dizendo para você, não se entregue à sua própria vontade. Entregue a sua vida àquilo que é a vontade de Deus para você. Em nome de Jesus. Vamos orar nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada uma dessas vidas agora. Senhor, nós estamos falando de situações, de circunstâncias completamente extremas e pedimos ao Senhor, nos livre de viver isso. Quanta coisa terrível nós acabamos de ler e acabamos de ouvir. Tudo por causa de um homem que não ouviu o que Deus falou com ele. Um homem que não colocou a casa dele em ordem e não partiu dessa terra. Todos aqueles que não colocam a sua casa em ordem não estão prontos para morrer. Nós precisamos, meu Deus, cuidar da nossa casa. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo nessa hora a vida de cada uma dessas pessoas. Que o Espírito Santo do Senhor venha mover na vida deles, trazendo consciência para aceitar a vontade do Senhor para cada um deles. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Antes de você sair, não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Ative o sininho, se inscreva nesse canal, participe dessa revolução onde levaremos a palavra de Deus. Eu conto com você para juntos levarmos a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e até amanhã, se assim o Senhor permitir.